Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores da página GEA, Região Centro, todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, GEA Podcast. Depois de uma experiência muito boa na província da Huila, onde aconteceu a conferência, ou seja, a Assembleia Geral da Juventude, a 13ª Assembleia Geral da Juventude da Igreja Evangélica de Angola, estamos de volta à nossa casa, ao nosso local de sempre. Aqui é o nosso local de sempre, é a nossa casa. É aqui onde nós produzimos a GEA Podcast, não é isso? Então, hoje viemos para falar de um tema muito candente. Mas antes disso mesmo, quero dar um abraço especial a todos aqueles que nos seguem, que têm acompanhado a nossa página nos últimos dias. Estamos a entregar muito bem e com números muito significativos, graças à atividade que temos aí na Huila. E aquela atividade foi uma atividade tremenda, foi espetacular, foi muito bom estar na Huila. E hoje tenho comigo um convidado para falarmos também um pouco da nossa fé, não é? Nós somos guiados pela fé e não pelas ações, né? Não pelas obras, a fé que nos guia, e é bom ouvirmos sempre coisas que nos fazem crescer, aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir. Então, quanto mais nós ouvimos, mais fé tenderemos em ter, né? Então, tenho um convidado especial aqui hoje, ele é nosso irmão. Eu particularmente conheci numa live que nós criamos e gostei da forma como ele argumenta, é um jovem. Mas eu vou deixar que ele próprio se apresente. Nosso amado, muito bom dia. Bom dia, Maliazar. Primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui neste podcast. Eu já estive antes, que na live passada, e gostei muito de estar nesse podcast. E foi muito bom, pude aprender muito, assim como também tive a oportunidade de falar. Okay. E por estar lá naquele dia, apareceu esta oportunidade de voltar a este podcast. Eu agradeço muito pelo convite e agradeço também a todos vocês que acompanham este podcast, que estão a assistir neste momento. Agradeço a todos vocês, eu espero que gostem. Eu sou o irmão Ricardo Viseque, pertencente da Igreja IECA, e fui convidado neste podcast para falarmos um pouco sobre as Sagradas Escrituras, que é o nosso guia cristão. Então, espero que vocês aproveitem e seja de bom agrado para vocês. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite. Mas a grande questão é, eu não quero te apresentar, eu quero que você se apresente. Okay. Quem és, pelo nome, e o que te liga à fé cristã? O que é que fazes na igreja? Quem és na igreja? Porque afinal de contas estamos tendo duas vidas, né? Aquilo que se diz que os que estão em Cristo acabam tendo conhecimento espiritual e humano, né? Que é da carne, né? Sim. Mas só aquele que não está no espírito apenas vive na carne. Não sei, eu acho que você faz uma correção ali. Então, diz lá, a tua vida particular, quem és, depois o que és na igreja. Bom, na igreja, como eu disse, eu pertenço à igreja da IECA, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Na igreja, bom, nós temos vários grupos. Eu, particularmente, pertenço ao grupo dos jovens. Sou o grupo dos jovens e nós fazemos várias atividades. Estou dentro da comissão de evangelismo na igreja. Certo. Eu dentro da comissão de evangelismo. Da IECA? Da IECA, Qual sim. Delas? Qual das IECAs? Pastorado de Nazaré. Ok. No Coteu. Então, na igreja da IECA, Pastorado de Nazaré, eu pertenço à organização ou à comissão de evangelismo. Vamos lá, para além de membro dessa comissão aqui de evangelismo. Então, eu faço o meu curso, estou fazendo o meu curso teológico. Está fazendo curso de teologia? Sim, curso de teologia. Superior, médio, como é que é isso? Bom, terminamos o básico, neste momento estamos no superior. Ok. Estamos no superior, curso básico de teologia. O Instituto é brasileiro. Bom, é internacional, mas eu acredito que o centro no Brasil, eles se deslocaram, tem uma companhia cá em Angola, então ofereceram, por ser de uma forma missionária, então está a ser grátis nesse caso. Então eles estão a dar o curso no centro bíblico, estão a dar o curso de teologia, estamos já no superior, então temos feito o curso de teologia, estudamos também história bíblica, estamos também um pouco de linguística, então... Mas esse curso não tem nada a ver com ser pastor? É apenas uma formação superior? É uma formação ou vai ser pastor? Não necessariamente. Bom, eu com este curso não poderia ser pastor da IECA.
Ele não poderia ser pastor, porque para ser pastor nós sabemos que algumas igrejas elas têm o seu próprio curso de teologia para formar pessoas que serão pastor desta mesma igreja. A igreja adventista tem uma escola de teologia da igreja adventista. A ECA também não é diferente. Então, este curso de teologia é para que eu possa... Eu fui me inscrever no curso de teologia para ter mais conhecimento em relação à palavra de Deus, para poder ter para poder dar ensinamentos claros quando eu tiver a palestrar, quando eu tiver a ensinar, quando eu tiver a pregar. Então, para que tenha mais conhecimento em relação à palavra de Deus, então estou no curso de teologia e não para ser pastor. Mas eu estou ingressando num outro centro teológico que é sul-africano, que estava da formação no Lubito, mas a próxima turma virá em setembro, que será cá em Benguela. Este é o curso de teologia pastoral. Mas eu vou lá, mas não vou poder ser pastor. Vou fazer o curso de teologia pastoral, mas não vou ser pastor, porque não é da minha igreja. Não é da minha igreja. Ok. Então, quer dizer, gostas de buscar conhecimento? É isso aí. E como é que encaras a crítica das pessoas que dizem que teologia não é de Deus, Deus não orienta? Como é que tu encaras isso? Como é que tu posiciona diante disso? Ok, teologia não ser de Deus, que Deus não... Sim, não, quer dizer que Deus não é a favor de teologia, que teologia é uma ciência. Há relatos de gênero, né? Quando diz que eu sou teólogo, é mal interpretado. Sim. Há quem tenta trazer um termo de não, isso não é de Deus, não é Deus que orientou, não é espiritual. Ok. Como é que sustenta isso? Bom, primeiro teologia é uma ciência. Teologia é uma ciência. Se separarmos a palavra grega, fica teos, do grego Deus, logia, que significa estudo. Então, literalmente significa estudo de Deus. Porque as pessoas também já nascem, pois como assim estudar Deus? Então, por ser uma ciência, realmente alguns interpretam mal, não estudamos teologia, talvez não é de Deus, Deus não orienta. Mas por que estudamos teologia? Nós temos aqui a teologia cristã, nós temos a teologia patrística, temos várias outras teologias, mas o termo teologia, nós vimos que era aplicado na Antiga Grécia. Teologia era a Antiga Grécia. E o Platão usou o mesmo termo teologia para se referir aos deuses da Grécia. Porém, Aristóteles usa o mesmo termo para se referir a uma divindade, que esta divindade seria a causa primária de todas as coisas. E quando a heresia o mundo grego, por exemplo, era pagão, então a heresia estava a ser muita em relação à fé pregada pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos. Então, existia sempre aquele combate entre a heresia, aquelas filosofias, e o cristianismo. Então, aquele combate que existia, houve necessidade de criar um meio que faria ligação entre a fé cristã e poder explicar dentro da heresia que Deus é assim, 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 e nós cremos isso por causa disso. Então surge a teologia. A própria teologia é formada com a filosofia de Aristóteles. Ok. A teologia, dentro da teologia, ela foi formada com a filosofia de Aristóteles, porque Aristóteles foi o primeiro no mundo grego a defender que existe uma causa primária que deu origem a todas as coisas. Esta causa primária não podia ser causada por nada, e se tudo que está no universo tem movimento, tem que ter uma causa que não estaria em movimento, ele move tudo, mas não é movido por nada. Então Aristóteles defendeu a causa primária, ele mostrou que há uma divindade e mostrou que tudo que existe foi criado por um ser. Então pegamos essa filosofia de Aristóteles, nesse caso, a filosofia de Aristóteles e criaram uma ciência para uni-las, que é a teologia, a ciência que faz o estudo de Deus. Era uma forma encontrada para desafiar ou lutar contra a heresia na Grécia. Então foi formada a teologia. Depois o Império Romano pega a mesma teologia e transforma como teologia cristã. Aí começa a teologia cristã. Já a filosofia grega começou a ficar distante da teologia. Então se tornou uma teologia cristã. Vem o Santo Tomás de Aquino, que tentou unir fé e razão com a filosofia de Aristóteles. Certo. Na Suma Teológica, unir fé e razão. Então ele continuou o legado. Então, a teologia não deixa de ser ciência, mas é uma ciência que nos permite analisarmos ou estudarmos Deus de uma forma mais profunda, a fim de que possamos entender a sua palavra de forma clara. O Santo Tomás de Aquino dizia que Deus é tão grandioso, tão grandioso e tão grandioso, que a teologia só fala do que ele não é. Porque o que ele é por essência, ninguém sabe. Então, bom, mas nós temos dois na teologia, vamos falar numa outra ocasião, esse é outro tema, porque já deu conta que tens muita informação para nos dar ali. E é muito bonito ver isso, jovem,
na tua idade, a tirar isso de dentro, com uma emoção, com uma paixão, isso é muito bonito. Mas o nosso tema de hoje ela é um tema muito candente, até porque como teólogo, estudante de teologia, vai poder nos dar mais dicas sobre o tema que estamos aqui. Há quem diga que a Bíblia, alguns pontos já não estão no tempo, já não se encaixam, algumas... Oi? A alteração? Houve alterações, há quem duvida dos próprios textos bíblicos que existem hoje, há quem até se faz assim, não, aquele agrupamento de livros foi feito por homens. E por que ela traz dizer? Esse tema que nos traz hoje, esse que nós estamos a abordar em torno disso. O que é que nos pode trazer? Bom, qual é o ponto de partida? Primeiro, o que é a Bíblia? Na tua perspectiva, como teólogo, o que é a Bíblia? Como nós temos falado da Bíblia, então temos que sair do ponto primário que é sabermos o conceito. Como é que tu colocas isso? Bíblia, vamos lá. O erro que muitos de nós cometemos é pensar que a Bíblia é um livro. Mas a Bíblia é uma coleção de pequenos livros. A Bíblia ela não é um livro só. Ela é uma biblioteca de pequenos livros. Estes livros que foram inspirados por Deus. Logo, nós encontramos essa definição que a Bíblia é um conjunto de livros escritos por homens inspirados por Deus. Ela, na verdade, é uma coleção de livros. Então, mas os relatos bíblicos, eles são confirmados ou apenas uma questão de fé? Os relatos bíblicos? Bom, a maior parte dos relatos bíblicos são confirmados pela história e arqueologia. A outra parte é simbolismo, profecia. As profecias que hão de se cumprir, algumas se cumpriram, outras que hão de se cumprir, e o simbolismo é uma questão espiritual que deve se entender com simbologia, mas a maior parte da Bíblia foi comprovada histórica e arqueologicamente. Eu vou até criar uma linha de tempo aqui, Realmente, quando se fala da Bíblia, surgem várias questões e várias dúvidas em relação a isso. Sim. Mas estas dúvidas e perguntas que surgem em relação à Bíblia é por causa de diferentes perspectivas que se tem em relação a ela. Nós, os africanos, principalmente da África do Sul, e quando eu falo África do Sul, não falo o país da África do Sul, mas os países que estão localizados no sul de África. Então, nós, sul-africanos, antes da colonização, tínhamos as nossas culturas, tínhamos algumas crenças, algumas tradições. Então, porque já tínhamos isso tudo, alguns acreditam que a Bíblia ela foi implementada pelos europeus como um método para a colonização, uma forma de ludibriar os africanos. É comum, parece que hoje é tendência, o tal africanismo. Então, muitos acreditam nessa ideologia aqui. Outros até eles têm dificuldades em aceitar que os relatos da Bíblia aconteceram e que talvez seja uma coisa inventada. Uns até pensam que o Deus que nos apresentam da Bíblia foi europeu, o Jesus que está lá na Bíblia é europeu. Isso não corresponde à verdade? Assim, não. Vamos lá tentar justificar isso aqui. Assim, nós vemos que várias regiões, a Grécia, o Egito, a China, têm as suas religiões, têm os seus deuses, eles têm as suas crenças. Então alguns falam assim, poxa, se existem países que já têm as suas crenças, nós também já tínhamos, o que nos garante que aquele Deus que está na Bíblia, e Jesus que está na Bíblia, é um Deus europeu? Então eles têm várias perspectivas em relação à Bíblia, que surgem várias perguntas, e por haver várias traduções da Bíblia, muita gente pensa talvez alguma coisa foi alterada, algumas igrejas têm mais livre em relação às outras, e alguma tradução está diferente da minha, então a Bíblia foi alterada, aquilo tudo mudou. Então várias perguntas surgem por causa dessas visões que temos em relação à Bíblia. Mas eu tenho como resolver esse problema aqui todo. Resolver esse problema aqui. Dar uma explicação um pouco clara para esses problemas. Então, a Igreja Católica tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou os textos bíblicos ao longo dos anos. Certo. Não alterou os textos bíblicos ao longo dos anos. Mas eles têm mais livro bíblico do que nós, evangélico, né? Por quê? Eu vou chegar até aqui. Ela não alterou os textos bíblicos ao longo dos anos. Porque se ela tivesse alterado, daríamos conta por causa da papirologia. A partir da papirologia, daria-se conta que o texto bíblico foi alterado ou não. Hoje existem milhares de manuscritos antigos que nos permitem fazer essa comparação. E mesmo que a Bíblia tenha passado por mãos humanas, não significa que ela alterou essa essência. Pelo contrário, o fato de conseguirmos comparar tantos textos antigos aumenta a sua confiabilidade. Então, como é que eu sei que a Igreja Católica não alterou os textos bíblicos ao longo dos anos? E mesmo que ela tenha mais livros, em relação à Bíblia da Igreja Protestante, as outras Bíblias, ela tem mais livros. Existem várias evidências ou várias provas
que mostram de que a Bíblia não foi alterada dentro da própria Bíblia e fora da Bíblia. Quais? Então, vamos lá. Uma das provas Não, mas, que mas eu queria primeiro que nos ajudasse aqui a entender. Se partimos do pressuposto que a Bíblia é inspiração divina, não é isso? Primeiro ponto, vamos tentar passar ponto por ponto. Por que primeiro é que a católica tem mais livros, Ok. né, que A igreja a protestante. protestante? Primeiro ponto. Primeiro ponto. E esses livros, qual é a diferença? Ok. Porque se a inspiração eles foram inspirados, então eu acho que tinha que ser de uso Universal. uso geral, universal. Ok. Primeiro ponto. Vamos tentar avançar para o segundo ponto. Mas vê se está a gravar ali. Vê se, não vira. Você levanta só de um coro. E vê se está mesmo a gravar. Tá? Tá ligado? Tá a contar, mas não está a ver. Tá a contar? Sim. A captura, Aplicação. toque no ecrã. Ok. Continua, né? Continua a gravar. Yeah. Tá a gravar. Tá a contar o número? Tá. Tá a gravar, né? Ok, acho que só fecha o ecrã, né? Yeah, fechou a canção. Ah, ok. Continua. Sim, sim. Pois, conforme estava a dizer. Vamos começar pelo pressuposto de que a Bíblia é inspiração divina. Divina, Se é sim. divina, é da abrangência geral, é para todos, né? Sim. E como eles conseguem ter mais livros do que os outros e por que é que os têm? Aqui tem. Bom, temos aqui duas visões. Certo. Uma visão protestante e uma visão católica. A primeira visão fala assim, por que a Igreja Católica tem mais livros em relação a nós? Dizemos assim, a Igreja Católica acrescentou livros, ela colocou livros que não estavam, esses livros não existiram, inventaram, colocaram lá. Mas tem uma outra visão que fala, não foi a Católica que acrescentou livro, a protestante é quem tirou. Ah, é? E qual é? Vamos. Sim, fiquei curioso com essa, sério. É uma curiosidade. Temos aquela visão, a Igreja Católica acrescentou livros, colocou livros, mas a outra visão fala, não, os protestantes em quem tiraram livros. Tiraram os livros. Então, qual dela está certa? A diferença não está entre quem tirou e quem colocou. A diferença está em qual Antigo Testamento pegaram para fazer a tradução. 2 séculos antes de Cristo, você lembra aquela profecia de Daniel que depois ele citou a estátua, viu a Babilônia, a Metopérsia, a Grécia. Este período grego, o mundo era controlado por Alexandre o Grande. E 2 séculos antes de Cristo, neste domínio de Alexandre o Grande, os judeus mais importantes da época foram viver em Alexandria, no Egito. Foram viver em Alexandria. E alguns judeus esqueceram falar o hebraico bíblico da terra, o hebraico de natureza. Então, para preservar a fé judaica, os 70 sábios judeus traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Okay. Ao traduzir a Bíblia hebraica para o grego, para aqueles que não estão mais em Israel, que não falam mais hebraico, para não perder a sua fé, então saíram do hebraico para o grego. E quando eles traduziram o hebraico para o grego, estes acrescentaram os livros que atualmente a Igreja Católica tem. Ok. Vou tentar ser mais detalhado aqui. Mas não se diz que os livros foram escolhidos pelo Canon, né? Canon, não é isso? Bom, vamos chegar também aqui. Sim. Vamos ser mais claro. O Antigo Testamento hebraico tem 39 livros. Certo. Quando organizaram o Canon hebraico, tem 39 livros. E quando o Alexandre o Grande estava a dominar o mundo e os judeus mais importantes da época foram viver em Alexandria, vários esqueceram falar hebraico, vários estavam esquecendo a fé judaica. Então estes, para preservar a fé, pegaram os 39 livros hebraico e traduziram para o grego. E quando passou do hebraico para o grego, se tornou a Septuaginta, em grego. A Septuaginta. E quando eles passaram, eles não passaram só os 39 livros, acrescentaram os outros 7 livros que a Igreja Católica tem hoje. Estes 7 livros não é que não existiam, é que inventaram. Não, estes livros existiram, foram escritos sim, mas não são considerados inspirados por Deus, por várias razões. Mas eu vou tentar chegar porque como é que a Igreja Católica tem. Vou tentar justificar porque que os outros não têm. Okay. Então eles traduziram e colocaram os 7 livros a mais e traduziram para o grego. Ficou a Septuaginta, com 46 livros no Antigo Testamento. A partir daí, da época de Jesus até depois da morte de Jesus, o livro usado era a Septuaginta, não a Bíblia hebraica. Ok. Este livro, esta Bíblia aqui, que tem os livros a mais, era a Bíblia usada na época de Jesus e depois de Jesus pelos discípulos. Ok. E como é que eu sei isso? Quando pegamos a Bíblia hebraica, a Bíblia em grego, o Antigo Testamento, e vemos a menção em português, quando os evangelistas fazem menção ao Antigo Testamento, eles não fazem menção ao hebraico, mas ao grego. Okay. Por exemplo, o Mateus, quando vai fazer menção ao livro de Isaías,
No hebraico está, a jovem dará luz. Mas no grego está, eis que a virgem conceberá. Sim, há muita essa diferença de tradução. Eis que a virgem também, conceberá. certo? Então, quando eu leio a Bíblia em português, eu percebo que a menção do Antigo Testamento que Mateus faz não fez ao hebraico, mas ao grego. Então, a Bíblia grega, que já é a Septuaginta, com os livros a mais, é que era usado na época de Jesus até depois de Jesus. Mas depois da destruição do templo, no ano 70, os judeus eles fecharam o cânon hebraico, dizendo só vai ter 39 livros. Fecharam. Mas o Império Romano, como já tinha implementado o cristianismo em Roma, ele ficou com a Bíblia grega. E anos depois, quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, ele traduziu a Bíblia em hebraico. Falou, não vou traduzir a Bíblia que tem os livros a mais, vou traduzir a Bíblia original dos hebreus. Pegou e traduziu para o latim. Só que depois gerou muita confusão que ele foi obrigado a pegar esses livros a mais e também traduzir e colocar. Ele colocou. Então, durante aproximadamente 1100 anos, a Bíblia que foi usada é a Bíblia católica. Daí, quer dizer que não foi feita pela católica, quer dizer, é a Bíblia que esteve nas mãos dos católicos romanos, né? Não é porque intencionalmente, não, nossa, vai ser esse, não foi nada disso. Não é disso aqui. Os próprios judeus, quando tiraram do hebraico para o grego, é que acrescentaram os livros a mais. E quando chegou na Grécia, este livro, o Antigo Testamento que tem os livros a mais, chegou na Grécia, então passou a ser Bíblia usada. Ficou a ser usada por todo mundo, séculos e séculos e séculos e séculos. O cristianismo entra, a Roma se converte no cristianismo, pega esta Bíblia e ficou com ela. Ela só não aceitou alterar. Continuou durante mais de 1000 anos e no ano 1500 e 1517 que Martinho Lutero se rebela contra a Igreja Católica. Martinho Lutero se rebela contra a Igreja Católica por causa da venda de indulgências da católica. Certo. A venda de indulgências. E para que eu prefiro usar o termo rebelião? Tu encaras como rebelião ou um despertar? Eu prefiro que ela despertou do conhecimento católico, mas tu colocas o termo rebelião, por quê? Vamos lá, porque seria uma rebelião para com a Igreja Católica. Na visão da católica, é uma rebelião. Por exemplo, os católicos eles têm dogmas católicos, principalmente dogmas papais. Ex-cátedra, vigaris filii Dei. Ex-cátedra é aquele que fala sentado na cadeira de pontífice. Ou seja, tudo que o Papa falar sentado na cadeira dele, se ele falar que o católico vai vestir amanhã preto, o católico vai meter preto amanhã. Então, desobedecer a uma ordem direta católica é como se fosse um confronto direto ao próprio apóstolo Pedro. Porque, segundo o catolicismo, o primeiro Papa é o apóstolo Pedro. Então, o vigaris filii Dei, que é um dos dogmas papal, é o substituto do Filho de Deus. Então o Papa seria como se fosse o próprio apóstolo Pedro falando. Então se rebelar contra uma ordem direta papal, é como se você tivesse a se rebelar contra o próprio apóstolo Pedro. Então seria uma guerra para eles. Isso é uma guerra que você está a criar. Tanto é que Martinho Lutero sofreu muito. E quem ajudou Martinho Lutero a traduzir a Bíblia do latim para o alemão foram os príncipes da Alemanha. Bom, já saímos aqui da perspectiva de que a existência de livros a mais não foi uma iniciativa da católica. Agora estamos na perspectiva da tradução, da sua tradução, certo? Qual é a melhor tradução? Porque hoje a discussão agora é essa, né? Não, parece que quem fala... Agora é tendência nas igrejas, quem tem conhecimento do hebraico, o grego, acaba tendo um destaque a mais. O que é que realmente está acontecendo? Bom, o grego e o hebraico realmente eles têm muitas vantagens, porque as cópias mais antigas estão em grego e em hebraico. O Novo Testamento todo é grego, o Antigo Testamento é hebraico e aramaico. Então, quando é mais fácil traduzir um livro de português para o português, bem fiel, do que traduzir um livro de português para o inglês. Se calhar vai ter uma palavra que não era frequentemente usada, então ao invés, era se calhar Bernardo, vou colocar Ricardo, por uma questão de linguística. Uma questão de linguística. Então é mais fácil ler o grego e o hebraico e entender realmente como é que foi ou como estava escrito de forma literal. Mas o grego que se fala hoje, ou o hebraico que se fala hoje, é mesmo o original da Bíblia? É diferente. Eu faço muita confusão quanto a isso, desculpa a inocência, mas eu fico a pensar, mas se aqueles foram buscar esse conhecimento... É muito diferente. Eles falavam o grego koiné. O hebraico usado na época de Jesus,
que não era muito usado na época de Jesus, mas é na época mais do Antigo Testamento. Na época de Jesus era mais o grego, e o grego usado na época, tanto o hebraico usado na época, era muito diferente do grego e o hebraico que usamos hoje. Mas agora, também tem um ponto que já falamos de Saber qual é a tradução verdadeira. assim, qual é a tradução que realmente nós devemos... Bom, já falamos que é do hebraico, aramaico, essa coisa toda. Não, mas né? mesmo em português é assim. Na linguagem de hoje, por exemplo, mesmo em português tem várias traduções. Mas por que até em português tem várias traduções? Bom, esta aqui é fácil, né? Porque nós sabemos que existem vários idiomas no mundo. Então, por existirem vários idiomas, houve necessidade de que a Bíblia seja traduzida para outros idiomas. Para vários idiomas. Então, até mesmo em português, nós vemos que, independentemente da tradução, de quais foram os protagonistas para traduzir a Bíblia, vê essas pequenas diferenças que existem. Por exemplo, você tem a Bíblia de edição católica, Bíblia de Jerusalém, edição católica, Bíblia que é da tradução João Ferreira de Almeida, tem a Novo Mundo, usada pelos Testemunhos de Jeová, tem a Bíblia da tradução internacional. Então, você tem várias traduções da Bíblia, mas qual que é a verdadeira? Aí está. Quando eu leio o texto em grego ou em hebraico, eu percebo uma coisa bem impactante. Existem passagens bíblicas que a João Ferreira de Almeida traduziu melhor que a Bíblia de edição católica. Mas também existem passagens que a Bíblia de edição católica traduziu melhor que a João Ferreira de Almeida. E como nos posicionarmos? Como dar conta disso? Bom, se eu uso a Bíblia de edição católica, bom, eu uso a Bíblia de edição católica, mas se eu quiser saber qual é a melhor ou como mais próximo do original posso chegar, o fato de existir várias cópias hoje da Bíblia, várias traduções, ajuda muito de chegar mais próximo ao original. Alguma pessoa fala, poxa, mas existem várias Bíblias, então qual que está próximo do original? O fato de existirem várias traduções nos ajuda a chegar mais próximo do original. Porque se eu tenho duas cópias da Bíblia, uma fala Ricardo, outra Bernardo, qual delas eu sei que está certa? É complicado. Agora vamos imaginar que eu tenho 10. 8 a falar em Ricardo, mas 2 a falar em Bernardo. Então já sei que está mais próximo do original é a 8, a que são 8. Sim, então, mais versões. Então, quanto mais cópias de várias diferentes Bíblias eu leio, então mais próximo do original chego. Mas também há outro debate que se levanta, que há textos, por exemplo, há mesmo versículo, passagem bíblicas clara, direta, que numa versão tem, noutra versão não tem. Por exemplo, há uma passagem bíblica que na tradição usada no Novo Mundo, né, usada pelos Testemunhos de Jeová. Há um texto que fala que é da Trindade. Ok. Esse texto é omisso naquela tradução, parece que não... Já ouviu falar disso ou se calhar a primeira vez? Não, as traduções da Bíblia, pronto, vamos lá ver. Nós podemos até ter uma diferença, água com líquido, né? Em vez de falar que Jesus transformou água em vinho, podia vir o termo Jesus transformou líquido em vinho. Ok. Suponhamos, né? Mas agora não ter a parte que fala disso. O que é isso? Ou tem isso? Se calhar estou errado, não faz tempo. Então, o estudo da Trindade, você acho que nem mesmo o termo Trindade, eu já tive esse desafio com um testemunho de Jeová. O termo Trindade, ele me disse, você não vai encontrar na tua Bíblia. Eu disse, não vou. Você não vai encontrar na tua Bíblia. Então fui pegar a minha Bíblia, para ser mais rápido, utilizei inteligências artificiais para encontrar o termo Trindade na Bíblia. E realmente não existe o termo Trindade. Agora, a Trindade é sustentada por várias e várias passagens que mostram que existe a Trindade. O que a Testemunha de Jeová não consegue aceitar é que o termo Trindade não está escrito. É isso aqui que eles não conseguem aceitar. Mas dentro da Bíblia deles também existem passagens suficientes para defender a Trindade. Eles só querem que nós encontremos um termo Trindade, o que não vamos encontrar. Ok. Não, o termo Trindade, a Trindade, não. Mas nós encontramos que ele fala, batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Jesus fala assim, eu vou e deixarei outro Consolador. Esta palavra outro em grego significa outro semelhante a quem falou. Então, da mesma natureza, o Espírito que Jesus disse que ia deixar como Consolador seria alguém da mesma natureza dele. Então, a Trindade é sustentada com vários versículos, várias passagens. E a Bíblia também fala pecar contra o Espírito Santo. Então, eu só posso pecar contra Deus. Se o Espírito Santo não tem sentimento, é uma força, como é que eu posso pecar contra ele? Então, a Trindade é defendida por várias passagens bíblicas. Só o termo Trindade é que não encontramos assim, bem estampado, Trindade. Mas é de forma intencional. Nessa tradução do Novo Mundo.
o termo Trindade não existir ali, é uma forma intencional. Não, Essas várias versões não traz alguma intencionalidade daquilo que é a fé daquela linha. Minha posição é essa, porque o que aconteceu? Que pode haver várias traduções, tudo bem, mas manter-se fiel aos textos originais. Sim. Agora, o que tem acontecido parece que nós somos da Universal, como acreditamos nisto, naquilo, vamos fazer tradução e vamos colocar aí termos que facilitam aquilo que nós estamos a pregar ou que nós queremos. Esse interesse meio negativo não afeta aquilo das versões que existem hoje. Realmente, quando eu tenho a própria Bíblia da chamada de Jeová em casa, e eu leio muito aquela Bíblia, só para estar mais próximo deles. Então, o que é que eu pude perceber? Realmente existem passagens cujas traduções velam pelo que se acredita. Vela-se pelo que se acredita. Por exemplo, o termo Jeová. Sim, temos Jeová, sim. Por exemplo, o termo Jeová. Eu, com toda certeza, posso aqui afirmar, com toda certeza, que o nome, se tiver outro chamado de Jeová me assistir essas horas, pode ficar chateado comigo. E várias pessoas ficaram chateadas comigo por falar isso aqui. Mas o nome pessoal de Deus não é Jeová. O nome pessoal dele não é Jeová. Não. E por não, tá bom. Esse vai ser o próximo debate. Esse vai ser o debate. Porque o nome Jeová é atribuído a Deus. E depois é uma questão que até próprios evangélicos também, quer dizer, a maior parte dos evangélicos também acreditam nisso, né? Concordam que Jeová significa Deus, né? Pode até significar, mas lembra que perguntou aqui sobre o hebraico usado hoje, o hebraico usado antigamente, aquela diferença. Exatamente. Está aqui nesse detalhe. O hebraico, a Bíblia, as cópias das quais saíram as nossas Bíblias datavam do século X depois de Cristo. Estas cópias mais antigas tinham um espaço de 1000 anos com as cópias das quais vieram essas cópias. Tem muita diferença. 1000 anos. Então todo mundo pensou assim, poxa, então... Quem conseguiu preservar isso? Quem conseguiu preservar isso? Realmente a Bíblia foi alterada. Essa discussão começou a surgir. E aí, no século X, já existia o texto maçorético. O que é o maçorético? No hebraico não tinha vogais. Sempre que eu for aqui, você fica à vontade. No hebraico não tinha vogais. Então era difícil ler algumas palavras. E o nome de Deus está dentro dessas palavras que não se podia ler por causa da ausência das vogais. Aí está esse problemazinho aqui. Agora, o hebraico antigo, que é diferente do hebraico original, por tradução, quando vamos traduzir, então a gente vê aqui um espaço de 1000 anos, primeiro, 1000 anos, das cópias que surgiram nas nossas Bíblias e das cópias mais próximas do original. 1000 anos. Então, poxa, alguma coisa foi alterada assim. Mas como é que eu provo que não sei, que não foi alterada mesmo passando 1000 anos? Quando em 1947 encontraram os famosos manuscritos do Mar Morto. Estes famosos manuscritos do Mar Morto são as evidências arqueológicas que comprovam que mesmo ter passado 1000 anos, o texto bíblico foi preservado. Eles encontraram o manuscrito do Mar Morto no ano 1947 e compararam o texto de Isaías com o livro de Isaías que tinham. O livro de Isaías compararam e perceberam que 98 a 99% era idêntico letra por letra. Mas o 1% era diferente na ortografia ou no sinônimo. Bonito, feio, bonito, lindo. Ok. Era diferente no sinônimo e na ortografia. As palavras Jesus Cristo, Cristo Jesus. Ok. Mas tudo era idêntico. Exatamente. Então, o texto bíblico foi preservado. Então, aquele espaço de 1000 anos foi preenchido com aquela descoberta, porque eles viram que este livro que nós encontramos é 1000 anos mais velhos do livro de Isaías que temos. Agora vamos ver se tem uma diferença. Perceberam que não existe nenhuma, a não ser por sinônimo ou ortografia. Então aconteceu muita coisa e o nome Jeová passou muita coisa. Então, porque muitos acreditamos que o nome Jeová é o nome pessoal de Deus. Jeová, Yahvé, Yahweh. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só estão a ler em línguas diferentes ou em épocas diferentes. Aqui Jeová é quando o J passou a ser implementado pelos romanos. Então, eu só que não vou detalhar sobre o nome de Deus, porque... Mas se a necessidade... Não, nos deixa, vamos deixar para nossos seguidores para o próximo debate, podemos falar sobre isso, assim. Eu ainda quero voltar na Bíblia, depois de buscarmos todo o historial, como é que a Bíblia surgiu, e explicas muito bem, está de parabéns. Mas hoje a Bíblia tem Bíblia cor-de-rosa, Bíblia azul, Bíblia vermelha. Por que no passado a Bíblia normalmente a capa era preta? Eu queria entender essa lógica.
Até que ponto esse nosso limite vai chegar de cores da Bíblia? Né? Depois, se calhar, vamos tocar também, tocar também outros aspectos que tem a ver com a Bíblia digital, né? Hoje em dia, quase que me engana com a Bíblia. E tem muito cuidado com a Bíblia digital. Sim. Eu queria tocar nesse ponto da Bíblia, a cor da Bíblia, porque há quem diga que não é a evolução da gráfica, né? As gráficas foram evoluindo. Ok, geralmente aquele material no passado era mais fácil fazer capas pretas, não sei o que tal. Ok, entendo, está tudo bem até aí. Mas o que é engraçado é que até hoje há quem prefere mesmo ter uma Bíblia com capa preta. Com capa preta, bom. Eu, por exemplo, eu gosto de ter Bíblia de capa preta porque... Sim. Eu gosto, é porque eu... Uma questão de gosto. É uma questão de gosto e eu não vejo assim muito problema, mas vamos lá. A questão da cor na os Bíblia... padres, entendia se os padres tinham a Bíblia cor vermelha, né? Por exemplo, as Bíblias as versões, aquelas versões dos reis, né? Que usavam os reis eram vermelhas, né? Os católicos a Bíblia vermelha, a capa, mas nós os evangélicos, a maior parte da Bíblia era capa preta. Essa é uma curiosidade, só para descontrair um pouco. Bom, eu não acho que tem assim um segredaço aí. Não tem nada, né? Não tem nada. Essa questão da cor da Bíblia, nós também podemos encontrar dentro da própria Bíblia algumas passagens estão a cores. Sim, sim. Eu não sei se já viu aqui vários casos assim, algumas passagens estão a cor de rosa, sim. algumas passagens. Então, estas passagens que estão de cores diferentes, bom, é quando passagem muito impactante, muito importante. Para dar um destaque. Fazem questão de destacar só. Olha, você tem que ler essa parte aqui, muito interessante, lê ainda. Chama atenção. Não, faz sentido. Mas agora, existe mesmo consenso dos livros, conforme eles estão organizados na Bíblia? Há um consenso mesmo? Há mesmo consenso? Porque há quem diga que quer começar a ler a Bíblia, começa o Novo Testamento, o Antigo Testamento, essa ordem de livros. Ok, sim. Eu queria entender um pouco, como é que surgiu essa ideia de vamos organizar a Bíblia, ok? Primeiro livro X, depois chegamos agora no dia de hoje, há quem diga que não. Tem que ser primeiro Mateus, depois Marcos, é uma confusão aí. É isso aí que acontece, isso aqui acontece muito. Mas vamos lá tentar entender aos poucos. Bom, nós sabemos que os primeiros livros a existir são os livros até, vai gerar aqui uma confusão, ou vou criar aqui uma confusãozinha, mas vou tentar explicar melhor. Bom, existiram personagens que viveram muito antes de alguns livros serem escritos. É isso aí. Então, nós sabemos que Moisés escreveu o livro de Gênesis, mas o Abraão viveram muito antes dele, né? Sim. É isso aí. O livro de Jó, por exemplo, ele está aqui com Salmos, está aqui com Salmos, com Esther, aqui neste meu aqui. Sim. Já passou muitos livros, já passou vários períodos. Mas o curioso é que eu sei que Jó não viveu aí. Jó viveu muito antes de Moisés. Mas o livro de Jó encontramos depois de vários livros. Sim. Então, a Bíblia não está em ordem cronológica. Não tem ordem cronológica, ela não segue um tempo. Existiram livros realmente que foram escritos primeiros, mas por uma ordem de temas, a Bíblia não está organizada por tempo, mas com temas. E mesmo a questão de Moisés, por que Moisés escrever o Gênesis? Por que atribuímos a Moisés? Porque a tradição judaica atribui a Moisés, por quê? Bom, Moisés, segundo a Torá que é o dos judeus, a Torá é mesmo nossos livros da Bíblia, sim. Os judeus. Então, vivemos aqui o período de Abraão, viveram todos, depois foram no Egito, o povo viveu lá, Moisés saiu do Egito, libertou o povo. Sim, Noé aparece. Vários. Então aconteceu muita coisa. Muita coisa aconteceu. E a atribuição dos 5 primeiros livros da Bíblia é dada a Moisés. Naquele período, acredita-se que Moisés viveu no Egito durante muito tempo. Ele viveu no Egito, ele saiu do Egito com 40 anos, quando matou o egípcio, tinha 40 anos. Então ele viveu 40 anos no Egito. Então, 40 anos no Egito, Moisés comeu a comida egípcia, aprendeu a matemática egípcia, Moisés aprendeu a escrever egípcio, Moisés sabia egípcio, sabia até provavelmente hebraico, Moisés sabia de muita coisa, que ele naquele meio estava tão capacitado para escrever, estava muito capacitado, que Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele descreveu tudo, mas acredita-se que a parte da morte de Moisés é atribuída a Josué. Como é que Moisés escreveu a morte dele? Já começa a complicar. Moisés, sim, é curioso. É atribuído a Josué. Josué que explica. Escreveu a morte de Moisés. Então, segundo a tradição judaica, quem escreveu a morte de Moisés foi Josué. Nos últimos capítulos dos livros, Deuteronômio, depois Moisés morre. Então, como é que Moisés escreveu a morte dele?
Então Josué que escreve a morte dele segundo a tradição judaica. Então a Torá, ele tem esses livros, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, então começaram a organizar assim, começa a surgir o judaísmo. O judaísmo, que é a parte do Antigo Testamento, ele tem os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois começou a acontecer as outras coisas, o período dos juízes, dos reis, das crônicas, foram escrevendo livros e começaram a organizar de acordo à história do povo de Israel. Por isso é que começa com Abraão, depois vem Moisés, depois o povo de Israel sai do Egito, depois vai Levítico, o número do teu nome, depois vai Josué, depois vem Juízes. Então a Bíblia está organizada de acordo à história do povo de Israel, mas não de acordo à sucessão cronológica dos livros. Ok. Então não o livro primeiro a existir foi esse, por isso é que está aqui. Mas pelo fato de Gênesis falar do começo de todas as coisas, então ele vai ter que estar no princípio. Mas o livro de Jó, a história de Jó foi primeira que Moisés, até primeira que Abraão. Sim, mas aí depois também há uma questão daqui também, aproveitando aqui a ocasião. Há quem diz que mesmo a história de Jó existiu mesmo ou simbólico? E que período é que podia se encaixar essa história do Jó? Ok, a história de Jó... É uma história muito... não sei se na versão grega, né? Na versão hebraica, como dizem. Deve ter alguma, aí na versão portuguesa nós temos, mano. Deixa muita confusão, porque às vezes é difícil de entender onde é que Jó viveu. Porque fala da cidade de Ur, né? Esta dificuldade de entender o que ele viveu é que leva à ideia de que Jó viveu muito antes dos patriarcas de Israel. Sim. Isaac veio depois de Jó, Jacó veio depois de Jó, até o próprio Abraão acredita-se que veio depois de Jó. Certo. Então Jó, ele viu muita coisa. Agora vamos lá. Jó realmente viveu muito antes deles. Por causa das evidências que nós encontramos da linguística, a linguagem usada no livro de Jó é diferente da linguagem usada no livro de Gênesis, Levítico, Número de Deuteronômio, muito usada. É muito diferente. Entende-se que a linguagem do livro de Jó é mais antiga, um hebraico mais antigo em relação a Gênesis. Muito mais antigo em relação a Levítico. E o livro de Jó também, ele tem várias evidências que mostram de que este não poderia ter vivido depois de Israel. Bom, o pessoal deve ter percebido que o livro de Jó não menciona Israel, ele não menciona judeus, o povo de Israel não menciona, ele não tem um sacrifício levítico, não menciona as leis de Moisés, porque Moisés veio depois dele. Ok. Ele não menciona Israel, porque Israel veio depois dele, porque aí nem existia a formação de Israel. O livro de Jó menciona um povo, os sabeus. Os sabeus são um povo que viveram provavelmente no período de Abraão. Okay. Então Jó, ele não podia ter vivido depois de Moisés, porque a terra que Jó viveu era tão antiga, que a arqueologia data de 1000 anos antes de Moisés. Okay. Muito antiga. Então Jó realmente viveu muito tempo antes deles, e por isso que alguns atribuem a escritura do livro de Jó a Moisés. Agora, por que aparentemente há consenso quanto ao Antigo Testamento, mas já há muita discordância quanto ao Novo? Se tu fores ver os muçulmanos, não só, né? Sim. Quando o assunto é Antigo Testamento, está lá. Tá lá. Moisés, Abraão, estamos tudo bem. Mas quando chega o Novo, Jesus, muito mais já não é complicação. Há quem diga que o Novo é que veio mesmo para manipular. O Antigo estava tudo bem, mas o Novo veio manipular. Qual é o teu ponto de vista? Ok, nós temos, dentro de Abraão surgem 3 religiões. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, dentro de Abraão. O judaísmo é a parte do Antigo Testamento, ele fica só com o Antigo Testamento. O cristianismo, eles têm o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. O islamismo tem o primeiro, o segundo, mas também tem um deles, o terceiro. O Alcorão. Ok. O Alcorão. Então, por que temos dificuldade em encaixar Jesus entre esses 3? Só o cristianismo é que tem Jesus. O judaísmo não tem Jesus. O islamismo também não acredita em Jesus. Porque eles acreditam... O judaísmo não acredita que Jesus, que aquele Jesus que veio, sofreu, que era carpinteiro, que não tinha nenhuma glória, não tinha nada. Esse Jesus não podia ser o Jesus do Antigo Testamento, não podia ser ele. O judaísmo não, isso pode ser Jesus. Como é que você pode ser o Cristo? Se Isaías nos falou que o Cristo colocará paz em Israel, será príncipe, ele acabará com a tristeza. O Isaías falou muita coisa de Jesus que os judeus não podiam acreditar que este aqui era Jesus. Não, você... Então, por isso é que os discípulos perguntaram: Senhor, será hoje que colocarás paz em Israel? Ele falou: não vos cabe saber o dia nem a hora. Então o povo estava tão
Os judeus eles estavam tão ansiosos à espera de um Cristo que destruirá Roma, que terminará com o Império de César, que colocará paz em Israel, um Cristo que determinará tudo. Aquela tristeza que os judeus estavam a passar, que quando veio aquele Cristo humilde, aquele Cristo pobre, aquele Cristo que não fez nada, não lutou, não guerreou ninguém, não era político, não sabia, não fazia nada. Esse Cristo, então eles estavam com dificuldade em aceitá-lo. Não pode ser você. Não pode. Você não pode ser o Cristo que Israel nos falou. Usá-la. Ok. Existem vários casos. Tem uma profecia do livro de Daniel. Esta profecia da história de Nabucodonosor se cumpriu desde Nabucodonosor até o dia em que vivemos hoje. Literalmente como está escrito. Literalmente como está escrito, a profecia de Daniel em relação à estátua tetrametálica se cumpriu literalmente desde Nabucodonosor até o dia de hoje. E sem usar a Bíblia, eu posso mostrar como é que ela toda foi se cumprindo exatamente como Daniel falou que vai se cumprir. Tudo. Posso aqui, se quiser... Não. Você pode dar uma luz, está à vontade. Vamos lá. O rei sonha. O rei sonha, manda chamar. Eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Me falam qual foi o meu sonho, interpretem o meu sonho. Ninguém sabia como interpretar. Então fala, o rei, nenhum rei pede isso aos seus servos. Como é que você está pedindo isso aqui? Então, quando Daniel se apercebeu da situação, Daniel entrou na casa do rei e fala assim, você quer que eu interprete o teu sonho para você? Eu vou interpretar. Eu vou falar qual sonho eu vou interpretar. O rei, estando tu dormindo, ele começa a contar aqui o sonho. Eu trouxe aqui a Bíblia, quando começar a falhar, vou ler lá. E ele diz, estando tu dormindo, eis que viste uma estátua. Esta estátua tinha cabeça de ouro, aqui o braço era de bronze, somente não me falha, prata, vamos lá, prata, e a prata, que é de bronze, ou o ventre, mas depois tem ferro, a perna de ferro, mas os pés é barro e ferro. Também não me falha assim. Então tem aqui a cabeça de ouro, a prata, depois virá o bronze, o ferro, depois o pé de barro e ferro. Então ele falou, aqui está a tua interpretação. A cabeça de ouro, rei, é você. O teu reino, a Babilônia, você é Nabucodonosor. Depois de ti virá um outro reino que será inferior ao teu, os Medos e Pérsia, Medo-Pérsia, Dário e Sírio, virá outro reino inferior ao teu. Depois desse reino virá um outro que será maior e dominará por muitas regiões do mundo. Depois deste virá um outro que será maior ainda. Depois ele falou que depois deste virá um outro que será fraco a um lado e será forte do outro lado, barro e ferro. Então ele foi descrevendo toda a estátua, mas depois Deus começa a lhe trazer, especificar alguns. Ele fala sobre o quarto reino. Ele fala assim, o quarto reino, ele falou, eu pedi para Deus me mostrar aqui o quarto reino, e Deus mostrou para ele o quarto reino, disse assim, este quarto reino, ele cuidará em mudar as leis e mudará o tempo. Mudará as leis e o tempo. O quarto reino. E segundo, e nós vimos que consoante a história, sem a Bíblia mesmo, né? Na história, de toda a história da humanidade, se seguimos esse cronograma aqui, nós vemos, depois da Babilônia, quem realmente atacou a Babilônia foi a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia encontrou até o filho de Nabucodonosor, o Belsazar, que era rei na época, mas Nabucodonosor não tinha morrido ainda, era rei. Então, a Medo-Pérsia atacou. Depois da Medo-Pérsia veio a Babilônia, veio a Grécia. A Grécia, que é o terceiro reino, e no capítulo 7 do livro de Daniel, a Bíblia fala que ele teve o sonho de um carneiro e um bode. Este bode tinha um chifre que ele destruiu o carneiro. Quando destruiu o carneiro, ele ficou tão grande, tão grandioso e tão grandioso, que no seu próprio poder, ele se destruiu. No seu próprio poder. Então ele não foi destruído por um outro reino. Ele mesmo se destruiu. E ao se destruir, o chifre principal quebra-se e surgem 4. Agora olha como é que a história fica. Quando a Grécia atacou a Medo-Pérsia, ele destruiu a Medo-Pérsia, como a Bíblia fala, destruiu a Medo-Pérsia, e ao destruir a Medo-Pérsia, a Grécia se torna tão grande, parte do Egito, cria Alexandria lá, Macedônia, ele faz tudo, toda a conquista, mas ele ficou tão poderoso, Alexandre o Grande, tão poderoso, que no seu próprio poder se destruiu. A Bíblia fala que este terceiro reino, ele será tão poderoso que se autodestruirá. E quando ele se destruir, surgirão 4 dele. Okay. E quando o Alexandre o Grande morreu, segundo a história, quando Alexandre o Grande morreu, no reinado dele grego surgiram 4.
como a Bíblia fala que o terceiro reino vai fazer. Surgiram 4, os seus chefes de batalha. Não, vamos para assim. Essa história é muito bonita, mas é muito longa. Vamos para a próxima edição. Mano, dá últimas considerações aí. A ideia é dar últimas considerações do tipo, continuemos a confiar na Bíblia, né? Depois, vamos continuar a próxima edição, porque eu agora estou com receio, como não tem ninguém a verificar esse telefone, então estou com receio se está mesmo a gravar ou não. Mas não faz mal. Também não pode ser muito longo, porque senão depois as pessoas não assistem. Não, vai ser a nossa primeira experiência, vamos editar, vamos ver como é que vai sair, depois vamos continuar. Já? Mas senão, o essencial, porque assim, a Bíblia tem uma perspectiva. Se tu tiveres a chamar a atenção das pessoas pelo um tema, mantém-se fielmente ao tema ainda. Você buscar vários subtemas, depois amanhã quando virmos para falar, já não tem mais assunto, então é melhor. Hoje é só Bíblia, vamos falar da Bíblia. Depois amanhã vamos falar desse, por exemplo, podemos falar como provar a Bíblia sem... É também um outro tema. Então senão vamos ficar com muitos temas, depois vai ficar muito longo o vídeo, vai ficar muito longo, ainda vai ficar muito longo. Então, a pergunta final é o seguinte, para fechar mesmo, podemos confiar na Bíblia? Acho que essa é a pergunta que faltava, né? Sim. Com todo esse relato, toda essa explicação, podemos continuar a confiar na Bíblia? A Bíblia se manteve fiel? Sim. Com toda certeza posso afirmar que por mais de milhares de anos a Bíblia se manteve fiel e podemos realmente confiar nela. Confiar nela tudo. Está escrito confiar nela. Mas o irmão Ricardo está ciente que concordaria comigo se a Bíblia for descredibilizada, a nossa fé fica afetada? Ou estamos num nível em que já não há essa possibilidade? Se a Bíblia for descredibilizada? Sim. Bom, se chegamos a um acordo, se por exemplo estudos já provarem claramente que a Bíblia foi descontextualizada, foi alterada, adulterada, não tem a ver com a Bíblia que nós lemos hoje. É um reinício da nossa fé ou a nossa fé está assente exatamente em que essa Bíblia tem que continuar a ser a verdadeira? Bom, a nossa fé, a fé que nós temos é mediante ao que nós lemos nesta Bíblia. Nesta Bíblia. Agora, se o que não existe, o que não vai existir, não vai existir, porque a Bíblia é tão fiel que o seu que está em toda parte que dá para provar. Então, não vai acontecer e a nossa fé ela não vai morrer, porque nós já acreditamos num Cristo. Este Cristo que é fiel, que ressuscitou, e vai vir nos buscar aqui a nada já. Então, se o que não vai acontecer, a Bíblia não vai acontecer, se a Bíblia for, ponto, a Bíblia chega, não existe mais Bíblia, isso tudo errado, isso nunca teve na Bíblia, tudo que estamos a ler não é Bíblia, a Bíblia foi destruída há muito tempo, isso aqui não é Bíblia, não está escrito em nenhum lugar. Se isso material nossa fé, então nós, como o apóstolo Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, então vai a nossa fé. Porque se esta Bíblia não é a Bíblia, então a ressurreição de Cristo não está em lugar nenhum. Então está aqui a invenção, então não existe fé. Como teólogo, como estudante de teologia, qual é o texto bíblico, a passagem bíblica, que se tivesse a oportunidade, não é só uma suposição, tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta diretamente para Deus, ou uma explicação, qual seria? O texto que tipo, tu olhas e fala, não, aqui não dá. Aqui tem sido o meu calcanhar daqueles. Aqui é difícil de entender, mas por que está assim? Eu tenho sim, mas eu acho que... É melhor não revelar, né? É melhor não revelar. Para não afetar a fé dos outros, né? Porque sim. Mas isso é normal acontecer, né? É normal acontecer. Até o questionar não é pecado. Questionar não é pecado. A Bíblia é o livro que mais me leva a questionar em relação aos outros livros. Ele me leva a questionar muito. Mas ler só a Bíblia já ajuda? Ler só, porque eu faço teologia, mas não tenho interesse de ser cristão, de ser pastor. Hoje em dia é possível. Só quero estudar, conhecer. Vou estudar, conhecer. Sim. E o meu objetivo, tipo, para não sendo pastor, porque se eu quiser ser pastor, eu tenho que estudar teologia na igreja da IECA, para ser pastor da IECA. Então, estudando teologias e várias coisas da Bíblia só para ter conhecimento bíblico, eu tenho várias outras coisas para fazer com essa teologia. Eu tenho vários projetos, pretendo fazer muita coisa, palestras. Mas porque uns quando fazem teologia, em vez de ganhar fé, tornam-se incrédulos? Não. Porque até alguém vai defender aqui que esse ateu estuda a Bíblia primeiro.
Estuda teologia primeiro. Ok. Para ser